palavra nessa noite, para a honra e glória de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, e como o tema é culto de jovem, o tema é a confiança no Senhor. A confiança no Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como o tema é a confiança no Senhor, hoje eu vou trazer uma palavra conforme nesse tema. Então, hoje em dia podemos ver que muitas pessoas hoje têm perdido a confiança no Senhor, não confiam mais no Senhor, têm se deixado levar pelas coisas deste mundo, têm se preocupado mais com as coisas deste mundo do que com a sua salvação, não confiando no Senhor Jesus. E isso é o que vai você perdendo a sua fé cada dia mais, vai você se esfriando cada dia mais. Por quê? Muitas das vezes você tem se preocupado, Deus não me dá isso, não me dá aquilo, mas entenda que muitas das vezes você não recebe aquilo que você quer, porque ainda você não está preparado para receber, porque se Deus te dá antes, você pode se desviar, você pode acabar se perdendo, e Deus ele tem cuidado de você, ele te protege, para que não aconteça isso com você. Eu queria um emprego, mas aí você tem que colocar na mão do Senhor que Ele vai te dar. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm entregado ao Senhor, mas não têm se confiado. Do que adianta entregar, mas não confiar? É tipo se desesperar, dizer, o Senhor não me dá isso, não me dá aquilo. E às vezes você não percebe que isso acaba tardando, porque você fica, muitas das vezes, murmurando. E murmuração é feitiçaria. Cada vez que você vai murmurando, você vai fazendo feitiçaria sem saber. E devemos, às vezes, ter cuidado. Porque é muitas das vezes questão de vigilância. Você fala coisas que nunca deve falar. Nunca devemos ter cuidado com a nossa língua. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba falando coisas que não convém. E aí acaba entristecendo ao Espírito Santo. E por isso acaba tardando o que você quer. Eu queria um casamento, eu queria isso, eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria fazer isso, fazer aquilo, mas espere no Senhor. Confie no Senhor. Lá em Salmos capítulo 37, versículo do 4 ao 5 vai falar: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é apenas entregar, mas é confiar no Senhor. Confiar, entregar, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu entrego essa causa em tuas mãos, eu entrego isso em tuas mãos, mas eu confio no Senhor que o Senhor vai me dar e vai acontecer na sua vida. Mas é confiar. Diga glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas das vezes ficamos preocupados: o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou fazer da minha vida? Jesus me dá uma direção. Ele te deu uma direção. Ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: olha, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serás acrescentadas. Diga glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vejamos que até profetas do Senhor, homens de Deus, eles confiaram no Senhor. Antigamente eles confiavam no Senhor, eles não abaixavam as cabeças dele para nada. Vinha luta, vinha perseguição, vinha aflição, mas eles continuavam adorando ao nome do Senhor. Diga glória a Deus. Eles não deixaram o desespero se levar a eles, a inquietação pelas coisas deste mundo, porque o que mais eles se preocupavam era com o espiritual, era em buscar ao Senhor. Podemos ver lá em Gênesis capítulo 22, vai falar acerca de Abraão, eu vou falar agora. Abraão era um homem que tinha muita fé, ele confiava no Senhor. Ele tinha fé no Senhor, ele não desobedecia ao Senhor a nada, ele era temente ao Senhor. E podemos ver que lá em Gênesis capítulo 22, ele chega até Abraão, o Senhor, e diz: Abraão, pega o teu filho nesse exato momento, o teu único filho a quem tu amas, Isaque, e vai-te a uma das terras de Moriá e sacrifica-o em holocausto para mim. Diga glória a Deus. Foi aí que Abraão, sem pensar duas vezes, ele pegou o teu filho e foi para lá. Aí
quando eles haviam quase chegando em cima da montanha para sacrificar o teu filho, foi aí que Isaac, ele percebeu naquele momento que não tinha cordeiro, mas tinha lenha. Tanto é que Isaac perguntou ao seu pai: pai, aqui temos fogos e temos a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Daí nesse momento Abraão olha para Isaac e diz: meu filho, eis que o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto. Diga glória a Deus. Mercede canta na mar. Podemos ver que Abraão, ele confiava no Senhor, que o Senhor ia prover o cordeiro para o holocausto. Não tinha o cordeiro porque o objetivo era sacrificar o teu filho, mas aí era um teste que o Senhor Jesus estava provando a Abraão para ver se ele não ia negar o seu filho a ele. Foi aí que ele subindo lá em cima da montanha, chegando no local, Abraão construiu lá em cima um altar ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor, arrumou a lenha e depois amarrou o seu filho Isaque. Na hora que Abraão ia pegando o cutelo para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor lá do céu brandou com a voz e disse: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Diga glória a Deus. Ele não negou o seu filho, não negou. Foi aí que neste momento o Senhor, Abraão, ele viu do lado, ele olhou para o lado e viu que tinha um cordeiro nos arbustos que o Senhor tinha dado a ele. Foi a palavra que Abraão tinha decretado que Deus ia proverá o cordeiro para o holocausto, e foi o que aconteceu. Ele confiou, ele creu que o Senhor podia dar o cordeiro para o holocausto, e foi isso que aconteceu. Ele determinou através dele, ele não ficou desesperado. Podemos ver isso. Muitas coisas esses homens tinham fé antigamente, eles não murmuravam. Tanto é que Abraão hoje em dia é o nosso pai na fé. E devemos cada dia mais seguir exemplos desses homens. Porque as pessoas hoje, os cristãos de hoje estão fracos, murmurando, deixando as coisas de Jesus para trás e seguindo mais as coisas deste mundo, não confiando mais no Senhor. Só porque o Senhor não dá aquilo que você quer, muitas das vezes acaba se desviando. Isso é fraco, uma fé fraca. Eu vou dar outro exemplo. Um exemplo muito lindo, eu sempre gosto de falar esse exemplo. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, vai falar acerca do centurião. Esse centurião, ele era um soldado. Ele era homem sob autoridade. E chegou até o Senhor Jesus e disse: mestre, ele chegou lá até o Senhor Jesus e disse: mestre, o meu servo está em casa paralítico, mestre, e violentamente atormentado. O Senhor Jesus, olhando para aquele centurião, disse: olha, eu vou lá e vou curar o seu criado. Diga glória a Deus. Mas aí o centurião, ele viu que ele não era digno de que o Senhor Jesus pisasse na tua casa. E aí ele disse: Senhor, eu não sou digno, Senhor, de que entres debaixo do meu telhado, mas por favor, diz somente uma palavra que eu quero que quando eu chegar em casa o meu servo estará curado. Diga glória a Deus. Foi aí que ele disse também: olha, porque eu também sou homem sobre autoridade. E se eu disser aos meus soldados: olha, faz isso, ele faz. E se eu disser aos meus soldados: mata, eles matam. E eu sei que se o Senhor der uma ordem aos seus anjos, eles também vão lá e irão curar o meu criado. Diga glória a Deus. Foi aí o que aconteceu. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, e como creste te seja feito, vá em paz. E quando ele chegou na casa dele, o servo dele já estava criado. Diga glória a Deus. Porque ele confiou na palavra do Senhor. Ele sabia que se o Senhor desse somente uma palavra, o servo dele já estaria curado. A fé que aqueles homens tinham, e aquele homem não era nem israelita, e envergonhou o povo de Israel naquele tempo. Porque Israel não confiava, não cria que Jesus era o Messias, mas aquele homem acreditou que somente uma palavra de Jesus, aquele teu servo estaria liberto, aquele teu servo estaria curado, e foi o que aconteceu. Irmãos, creiam, basta só crer, confia no Senhor, não se desespere, confia, porque muitas das vezes quando não confiamos no Senhor, que se desesperamos, Satanás ele gosta disso, ele aplaude.
Ele fica rindo de você, porque sabe que você não confia no Senhor. Do que adianta às vezes estarmos aqui, mas não confiarmos no Senhor? Não adianta de nada. É como eu vim para a casa do Senhor, não confiar, só escutar a palavra, mas eu não receber aquela palavra. Às vezes recebo, mas é por uma momentânea. Então, irmãos, creio no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade.